Fala, diamantes, tudo bem? Bom, Enio Alves aqui, triplo diamante. Estou aqui para poder compartilhar algumas informações muito importantes, na verdade, né, um treinamento aí que eu dei o nome, né, de plano de ação em 2018, ou seja, 2018 está chegando e a gente tem que entrar com uma postura muito forte para poder continuar alavancando esse negócio e ajudando o máximo de pessoas possível. A gente tomou a decisão por poder gravar esse vídeo, né, e você está vendo a tela do meu computador aí para poder passar um direcionamento para vocês. A gente reuniu aí, né, vários ouros, vários diamantes duplos, né, na última sexta-feira, depois de ter retornado do Peru, lá da Academia de Titãs do Evandro, e eu vi a necessidade de a gente passar essa direção para vocês, porque hoje a gente percebe, né, que muitas das pessoas que entram no negócio, elas não têm uma direção do que fazer no negócio. E esse vídeo ele tem exatamente esse intuito, de dar essa direção para os novos que estão entrando. Portanto, né, você que, né, já tem uma equipe, né, que está construindo a sua liderança, é muito importante pegar agora, a partir de agora, um papel e caneta, fazer suas anotações. O meu negócio ele é bem diferente do negócio de vocês, ou seja, né, a maioria dos ouros, os diamantes tem uma equipe bem menor do que a gente tem, e basicamente você consegue concentrar mais esforços do que a gente, porque hoje, né, devido à rede muito grande, né, você fazendo um trabalho de base mais próximo à sua equipe, você consegue ser mais eficiente. E um dos maiores desafios que a gente tem hoje é de formar novos líderes, ou seja, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso nesse vídeo. Então, para não alongar muito, eu já vou entrar aqui diretamente no meu escritório virtual. Quero que você pegue papel e caneta na mão aí e que você, de certa forma, né, fique atento às informações que eu vou passar aqui. Entra aí no seu escritório virtual, tá, para que você possa ver essas informações, ok? E para que você possa entender do que a gente está dizendo, né? No nosso alinhamento que a gente fez presencialmente, eu falei sobre isso com o pessoal que estava lá, mas a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, por morar longe, não puderam estar, então a gente vai passar essas informações aqui para vocês. Então, dentro do escritório virtual, eu quero que vocês analisem duas coisas aqui, algumas coisas na verdade, né? Primeiro, vamos lá no mês de agosto, né? Abrir o mês de agosto, e eu quero que você baixe, né? Baixando aqui a tela, você vai ver aqui, ó, sua rede binária, e aqui, por exemplo, tem os novos, né? Do seu lado esquerdo, e tem os novos do lado direito. Se a gente somar aqui, ó, especificamente o meu escritório virtual, a gente teve aí no mês de agosto 531 pessoas, né, somando 331 com 200, 531 pessoas novas que entraram dentro do mês, né? Então, assim, uma alavancagem bem interessante. E aí, quando a gente olha, por exemplo, vamos colocar aqui novembro, né, porque dezembro já está rodando, né, mas vamos colocar novembro de 2017 aqui. Se a gente colocar aqui, olha só que interessante, ó. Número de pessoas que entraram na esquerda e na direita, 179 de um lado e 101 de outro, ou seja, de 531 pessoas que entraram em agosto, em novembro entraram 280 pessoas. E novembro, claro, né, foi um mês que a gente teve basicamente o mesmo volume de pontuação, né, não cresceu tanto assim, né, e a gente achou muito interessante o número, né, de recrutamento que caiu demais. E isso foi uma reflexão que o Evandro Viana ele fez com a gente, né, como liderança, ele fez com a gente para a gente avaliar como que estava o negócio da gente. A grande maioria das pessoas tiveram aí os seus negócios realmente entrando muito menos pessoas. Só que tiveram algumas pessoas em específico que tiveram um desempenho acima da média, ou seja, ao invés, né, do mês de novembro ter caído, o mês de novembro ele aumentou. E aí ele pediu também para poder olhar aqui, né, quando você vai aqui na opção rede, você vem aqui ativos na rede. Quando você vem em ativos na rede, quero que você faça isso aí também, vai abrir aqui para vocês, né, para a gente o relatório, né, você vai avaliar o número de pessoas que está entrando no seu negócio também, e vai aparecer também um relatório de pessoas que já estão há algum tempo sem se ativar.
né? Então, por que ele fez isso também? Porque, né, aqui, ó, se você acabou de abrir o relatório, por exemplo, nesse momento está aparecendo dezembro aqui, olha só que interessante, né? Nesse momento, né, 230 pessoas entraram no negócio, 101 pessoas no kit executivo, 9 no Plus, 120 no kit top. Se a gente clicar aqui, por exemplo, ó, você vai ver que aparece o relatório, nome, telefone, cidade de todas as pessoas que estão entrando dentro desse mês. Mais uma coisa que vale ressaltar, né, que, por exemplo, consultores, né, pessoas sem se ativar, né, com 12 ciclos, com 11 ciclos, com 10 ciclos, com 9 ciclos, com 8 ciclos, ou seja, é muita gente. No meu caso específico, quando você puxar o seu relatório aí, você vai ver que tem, né, menos pessoas, claro. E quando eu falo de menos pessoas, o que quer dizer isso? Que você consegue fazer um acompanhamento melhor com essas pessoas e entender dessas pessoas. E aí eu estou direcionando, né, essa conversa aí para os ouros, para os diamantes, né, e aí os diamantes de reunirem os seus ouros, os diamantes que já têm ouros no time reunirem os ouros, para vocês conversarem a respeito disso, para a gente tratar desse treinamento aqui, para a gente dar uma direção no trabalho, né? Porque o intuito, claro, né, desse plano de ação de 2018 é de realmente a gente criar uma rotina de trabalho com as pessoas que estão entrando, tentar identificar aquelas pessoas que já fazem muito tempo que não estão se ativando, o porquê disso, porque muitas das vezes as pessoas desistem por falta de suporte, e um dos nossos papéis fundamentais como líderes, né, na construção da nossa liderança é realmente se mostrar, é realmente criar ações com essas pessoas, porque talvez muitas dessas pessoas aqui, ó, elas não estejam se ativando, elas não estejam desenvolvendo o negócio, porque às vezes foram cadastradas por pessoas que já desistiram, ou por pessoas que não deram suporte, enfim. E você como líder, você pode resgatar muitas dessas pessoas, você pode aumentar a sua performance, os seus números dentro desse negócio, dando o melhor suporte, ajudando essas pessoas, porque quer queira, quer não, né, se a gente pegar aqui, no meu caso, vocês vão ver que são muitas pessoas, né? Se a gente criar as ações corretas com essas pessoas, a gente consegue ter uma melhor produtividade, a gente consegue resgatar muito mais pessoas, a gente consegue multiplicar esse negócio e dar a direção, né? E aí, por exemplo, dentro do alinhamento que a gente fez lá na CIPA, uma das minhas perguntas foi exatamente de, por exemplo, né, você entrou no negócio, o que você faz, né, com as pessoas, né, a pessoa nova entrou no seu time, o que você faz basicamente, né? E muitas das pessoas, né, cada uma fazendo de um jeito. Uma das coisas que o Evandro Viana me falou, né, nos falou, na verdade, lá, que foi muito interessante, até, né, o Flaviano com a Alessandra, que são diamantes do nosso time e que são responsáveis por um treinamento que já tem mais de 20 anos, né, falaram a mesma coisa. O Evandro Viana lá falou, né, que, por exemplo, ele foi num curso do Anthony Robbins nos Estados Unidos, e esse curso do Anthony Robbins, ele já funciona há mais de 20 anos da mesma maneira. Se você comprar o curso esse ano e ir para o curso, você vai participar, você vai ver lá a metodologia. O ano que vem, se você for participar novamente, vai ser de novo a mesma coisa, né? E, por exemplo, eu citei aqui a Alessandro Flaviano, porque também, né, eles são representantes de um curso na área de desenvolvimento pessoal, que também segue uma mesma metodologia. E o porquê que eu estou dizendo isso, né? Porque uma das coisas que o Evandro bateu foi exatamente da gente orientar o nosso time, ensinar o nosso time um padrão de trabalho, né? A pessoa entrou no negócio, a gente trabalhar isso com a pessoa para que ela tenha a direção correta, né? Claro que cada um vai querer às vezes colocar o seu tempero, colocar o que aprendeu às vezes num treinamento, isso agrega com certeza, mas a gente tem que ter uma direção, porque senão tem muitas pessoas, cada um correndo para um lado, e aí é como a gente sempre fala, né? Você não tem uma equipe, na verdade você tem um bando de pessoas perdidas sem saber o que necessariamente fazer, né? Então esse treinamento ele tem exatamente esse intuito, e é muito importante que você tenha papel e caneta, porque eu quero te instigar aqui a fazer algumas anotações, a você criar um plano de ação, você sentar e alinhar com o seu time, para poder começar a cada vez mais puxar a responsabilidade para si, para o desenvolvimento da sua própria liderança. Pode ser que pessoas que estão assistindo esse vídeo talvez nunca fizeram isso, né? Nunca foram líderes, eu também nunca fui líder, e eu tive que aprender, né? Eu tive que participar de muitos eventos, de muitos treinamentos, e lógico, ter a iniciativa própria de correr atrás disso para que as coisas acontecessem, né? Então a gente precisa ter um padrão de ação com o novo, né? O novo que está entrando, a gente precisa dar uma direção correta para ele, porque o que a gente percebe hoje é muitas pessoas entrando, pessoas saindo, e muitas das vezes a pessoa sai
E a gente nem sabe que ela saiu, e ela nem sabe por que ela saiu, ela nem sabe, na verdade, por que ela entrou, né? E ela tá meio perdida. Isso já foi, né, um feedback que a gente tem recebido já de várias pessoas, tá? E qual que é a melhor maneira de aprender? Executando, né? Hoje, o ano de 2017, a gente passou fazendo muitos treinamentos, claro, ensinando as pessoas, mas uma coisa que me instigava muito é que muitas das vezes, né, não só eu, como os outros líderes do nosso time organizavam treinamentos, e nesses treinamentos estavam sempre os mesmos rostinhos ali, sempre as mesmas pessoas que estão buscando o seu desenvolvimento. E aí a minha pergunta era, né, quando você olha lá, por exemplo, para o relatório lá de 500 pessoas, 300 pessoas que entraram no mês, cadê essas pessoas? Onde estão essas pessoas que a gente precisa treinar e a gente precisa levar, continuar, né, desenvolvendo essas pessoas, né? E aí quando eu falo para você que é ouro, que você que é diamante, quando você vê o número de pessoas novas que você estão entrando no seu time, é muito mais palpável você criar um plano de ação com essas pessoas, porque talvez, né, vai entrar aí, sei lá, 5 pessoas no mês, 10 pessoas no mês, 15 pessoas no mês, e você como ouro, como diamante, você consegue criar, né, uma ação com essas pessoas, né, se aproximando dessas pessoas, né, e mostrando a visão para essas pessoas, porque muitas das vezes a pessoa nova que entrou, às vezes ela foi recrutada por uma pessoa que também acabou de entrar, e essa pessoa que acabou de entrar, muitas das vezes ela também não sabe o que fazer, né? Então o objetivo é esse, tá? E como a gente sempre fala, né, o Evandro bateu muito sobre isso, né? O ensino ele vem da prática, a gente tem que praticar mais com as pessoas, a gente tem que fazer junto com as pessoas, inspirar, né, o seu downline no dia a dia, porque é fazendo no dia a dia. Por exemplo, eu quando eu iniciei lá atrás, quantas vezes eu saía, né, com as minhas linhas, com as pessoas que eu cadastrava para poder fazer uma apresentação, né, compartilhar, fazer ali a lista, fazer as ações que precisam ser feitas. E as pessoas chegavam em um determinado momento e falavam assim, não, Enio, eu já entendi como é que se faz isso, né? Pode deixar que agora eu vou começar a fazer, né? Tem, claro, algumas pessoas que têm uma iniciativa mais rápida, outras pessoas têm uma certa insegurança, demandam um pouco mais de tempo, e isso você vai entendendo dentro do seu grupo, dentro do seu time, a gente vai falar sobre isso aqui, né? Mas basicamente no dia a dia a gente tem que ter esse papel de responsabilidade, né? E eu acho que é uma coisa que está faltando muito no nosso time, a gente se aproximar mais das pessoas que estão entrando, fazer o trabalho com as pessoas, porque é assim, né, que você vai conseguir estruturar o seu negócio. Tem uma frase muito legal que o Evandro passou pra gente lá, né, que o princípio do crescimento é a liderança. E o princípio da liderança é servir as pessoas, né? Então, nosso papel em ser melhor a cada dia e procurar fazer com que as pessoas sejam melhores todos os dias. É assim que o resultado aparece, né? E tudo começa e termina na sua liderança. Onde mais cresce é onde você, né, tem um líder puxando a responsabilidade do negócio, né? Como eu falei no alinhamento com os diamantes lá atrás, quando a gente iniciou esse negócio, mesmo sem resultado, a gente organizava evento, treinamento, apresentação, a gente fazia tudo, né, mesmo sem resultado, né? E aí a gente começou a perceber que o resultado ele vai vindo pela consequência de um trabalho que a gente fez. E, né, hoje em dia a gente percebe que muitas pessoas precisam se aperfeiçoar. Hoje tem muitas pessoas com grande iniciativa no negócio, então a gente tem que dar atenção a essas pessoas, ajudar essas pessoas no desenvolvimento, né? E só há crescimento com o recrutamento, né? O Evandro bateu muito em cima disso também, né? O que a gente percebeu aí nesse ano, né, é que não houve uma certa alavancagem do que a gente imaginava. Teve pessoas que cresceram, claro, né? Eu fiz uma pesquisa dentro do grupo lá, que a gente estava reunido lá na CIP, e teve pessoas que cresceram, teve pessoas que caíram. Mas qual que é o nosso objetivo para 2018? Fazer o máximo de pessoas crescerem, né? E aí quando o Evandro ele bate, né, no crescimento, está no recrutamento, é porque, por exemplo, a gente tem energia nova todos os meses. Novas pessoas entrando, são novas pessoas com novas listas, com novos contatos, né? Que a gente tem que saber explorar isso, a gente não pode deixar essas pessoas apagarem, né, pelos desafios. E aí, por exemplo, o ouro, o diamante, que já vem num processo já de mais prática, de algum tempo do negócio, são as pessoas mais capacitadas a poder compartilhar essa experiência, porque você imagina, né, o cara que acabou de entrar, ele tomou vários nãos, aí ele pega e vai, como que ele vai ensinar um cara que também ele acabou de trazer para o negócio, né? Não consegue, ele não consegue transferir essa crença, né? Então, é importante que você entenda isso, que você reflita sobre isso.
isso, tá? E qual que é o nosso objetivo, né? Qual que é o seu objetivo dentro desse negócio? É construir uma rede de parceiros de negócio, distribuindo conhecimento e produtos de qualidade, né, para as pessoas. Então, esse é o maior, né, a maior importância. Então, o que eu quero passar aqui para vocês é uma direção que eu vou tomar em relação ao trabalho, que na verdade eu já, de certa forma, já faço isso inconscientemente, mas eu estou traduzindo isso aqui para vocês e para que vocês possam fazer a mesma coisa com o novo que está chegando, né, com os novos que estão chegando na sua rede. Não necessariamente só os diretos, os indiretos também que acabaram de entrar na profundidade, que é preciso ser feito um trabalho com essas pessoas. Então, o consultor novo entrou, qual que é o mais importante, o papel inicial nosso? Primeiro, entregar as ferramentas. O que são as ferramentas? A gente vai falar um pouquinho sobre elas aqui, mas a gente vai trabalhar muito com o plano de ação, né, que é uma ferramenta disponibilizada pela nossa liderança do SETA, né? A gente está aqui conversando com todos os diamantes, os próprios ouros, né? E aí eu te instigo a ter esse material à pronta entrega, que você consiga investir um pouquinho para poder ter a pronta entrega, para poder entregar para o novo consultor que está entrando, porque esse livrinho, ele é básico, mas ele é, sabe, ele é fantástico, ele é potencial demais, porque ele traduz ali em tudo que a pessoa precisa fazer inicialmente. E também, né, é um livro de estudo para você estar junto com os novos que acabaram de entrar, ou seja, fazendo o patrocínio responsável. Além disso, né, os materiais que vem no próprio kit de negócios, flip chart, catálogo, né, os bloquinhos que a gente fez para a questão da área de produtividade. Então a gente vai mandar rodar cada vez mais na Gra para a gente ter esse material disponível com os ouros, com os diamantes. Ou seja, você tendo ferramentas para poder iniciar o trabalho, o negócio fica muito mais palpável, né? As pessoas, elas, claro, elas vão continuar cometendo erros, mas com as ferramentas, com as orientações, né, a gente consegue reduzir essa margem de erro. A importância de se conectar ao sistema, a gente tem que aprender a ser grandes promotores dos eventos, falar da importância dos eventos. Isso é uma coisa que eu bato desde lá de trás, né, da nossa faculdade, da nossa universidade, que é o sistema que a gente construiu e que vai crescer cada vez mais, ainda mais agora, né, os outros Gold Diamonds acontecendo nas outras cidades aqui na região. Então isso vai desenvolver cada vez mais líderes, né? E aí, né, a lista viva de nomes. Por que lista viva de nomes? Porque você vai entender que nesse negócio, quanto maior a sua lista, né, como meta, cada vez colocar nomes na lista também, vai fazer com que o seu negócio se construa, né, e perdure pelos próximos anos. Não é um negócio que vai acontecer em 1 mês, 2 meses, 3 meses, é um negócio de anos, né? A gente está com 3 anos e 7 meses de Rinode, né? A gente vê aí vários resultados de pessoas no nosso time que não tinham experiência nenhuma com esse modelo de negócio, que entenderam a simplicidade do negócio e se, né, predispuseram a fazer o trabalho que precisava ser feito. Porque dentro dessa lista de nomes, como eu falei, né, até tem um líder que fala, né, que tem uma frase muito interessante que ele fala, né, que o seu negócio acaba quando acaba a tua vontade de convidar as pessoas, né? Então a grande questão é, no nosso negócio, para a gente construir o nosso negócio, a gente precisa fazer com que se torne um hábito diário todos os dias, a gente falar com as pessoas todos os dias, a gente tem que ensinar isso para as pessoas. Isso é uma habilidade que se adquire, eu não sabia fazer isso, né? A gente aprendeu. E dentro dessa lista de nomes, a gente basicamente, né, quanto maior essa lista, a gente vai ter basicamente, né, aquelas pessoas que vão entrar no nosso negócio ou que vão ser clientes, né, que vão ser pessoas para venda de produtos, e vão ter pessoas que vão ser para o negócio. E aí eu posso até dizer para vocês, isso se traduz nos números que a gente tem hoje, né? Porque, por exemplo, né, vou dar aqui arredondado, é um número da própria Rinode, né? A Rinode diz, né, que, por exemplo, do número de pessoas cadastradas que você tem, 50% em média são pessoas que estão consumindo ou revendendo produtos. E 10% disso são pessoas que estão desenvolvendo o negócio, né? Então essas médias, elas podem variar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Tudo vai depender do papel seu de liderança, de trabalhar com as pessoas, de, sabe, mostrar essa visão para as pessoas, né? Então, por exemplo, se eu pegar hoje na minha rede, né, no time geral, todo mundo, dá uma média aí de 4.000 pessoas cadastradas, 2.000 ativas e em torno aí, né, de 400 pessoas, na verdade dá um pouco menos no meu caso, né, em torno de 380 pessoas qualificadas, ou seja, né, entre 9 a 10% de pessoas que fazem o negócio como
como Master, Prata, Ouro, Diamante, enfim, né? E dentro do nosso papel é exatamente desenvolver isso, porque eu entendo necessariamente que você, como eu falei, que está iniciando esse negócio, quando você tem um time menor, você consegue ter uma capacidade mais próxima dessas pessoas. Com muitas das vezes, para a gente que tem, né, hoje o nível que a gente não consegue se aproximar tanto das pessoas, porque é uma rede muito grande. Então, dentro dessa lista de nomes, qual o papel que a gente tem que começar a trabalhar com o novo que está chegando? Que vão ter muitas pessoas ali que vão consumir os produtos dessa pessoa e vão ter pessoas que vão querer desenvolver o negócio. E claro, aí dentro da lista quente também, daqui a pouco vão ter pessoas que vão ser da lista fria, enfim, mas é com a lista quente que a gente começa, né? Com a venda, a gente, como eu falei, a gente vai trabalhar com as ferramentas da pesquisa, né, que aí vem o programa StarMille, que a gente já está rodando, né. Se você tem dúvidas com relação ao StarMille, é importante você aprender sobre o StarMille. Não vou conseguir passar as informações do StarMille aqui, mas é a nossa ferramenta de trabalho, de ensinar você, através das pesquisas, construir um banco de dados e através desse banco de dados fazer um acompanhamento com esse banco de dados para que você possa construir uma carteira de clientes. O ganho que você vai ter com a venda direta, com a carteira de clientes que você vai construir, que você vai fidelizar, ela vai financiar, né, o crescimento seu nesse negócio. A gente tem, né, dentro do treinamento do StarMille, a gente explica sobre isso. E do outro lado também, né, dentro da lista, né, viva de nomes que você tem, vai ter pessoas que você vai apresentar o plano de negócios, que você também vai criar um banco de dados com essas pessoas, sabendo fazer um acompanhamento, porque a maioria das pessoas elas não entram no negócio imediatamente, né? Tem pessoas que você tem que passar por um processo de acompanhamento, daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, ela vai tomar a decisão por fazer o negócio. E quem são as melhores pessoas para que fazem os melhores acompanhamentos? São as pessoas que se dão bem até, né, a conversão de novos parceiros de negócio. Então, dentro dessa lista, você vai construir, como eu falei, né, a parte da venda direta, do consumo inteligente, né, de uma carteira de pessoas que vão estar consumindo todos os meses, e do outro lado, a rede de negócios, de parceiros que conduzindo, né, esses dois pontos para uma duplicação, ou seja, você ensinando novas pessoas a fazer a mesma coisa. E isso, né, o sistema, né, os nossos eventos, os nossos treinamentos, eles têm um papel fundamental. Então, no meu trabalho do dia a dia, o que eu vou fazer com um consultor novo? Eu vou entregar as ferramentas para ele, eu vou explicar as ferramentas para ele, eu vou ensinar ele a trabalhar com as ferramentas, eu vou falar da importância do sistema, dos eventos, dos treinamentos, né, promovendo isso, trabalhando a lista de contatos com ele e criando ações, seja na questão das vendas, seja na questão da rede, promovendo uma duplicação, que é basicamente o que você precisa mostrar essa direção para as pessoas, né? Todos os novos que estão entrando, como eu mostrei ali no relatório do meu escritório virtual, né? Seja dos novos, seja dos antigos, que às vezes, por exemplo, né, você chamar para conversar e ver que às vezes, por exemplo, o cara às vezes parou porque não estava tendo suporte, aí você pode conversar com ele e dar uma direção. Eu falei, cara, podemos tomar um café, podemos conversar, eu quero te mostrar uma maneira nova de se trabalhar, que a nossa liderança está implantando, de acompanhamento, eu sou seu diamante, eu sou seu ouro, e eu quero trabalhar e focar nisso, né, nas ações do dia a dia com essas pessoas. A gente dando essa atenção devida às pessoas, a gente acredita sinceramente que a gente vai potencializar o resultado de todo mundo, porque o que a gente está sentindo aos poucos, né? Que as pessoas estão deixando muito soltas as ações que precisam ser feitas, e aí é aquele negócio, né? Quando você deixa muito solto as coisas elas não acontecem. Tem pessoas que às vezes, né, pensam que, por exemplo, eu fazendo uma lista de contatos, fazendo a apresentação, a pessoa cadastrou, o trabalho está concluído? Não, ele não está concluído, né? Na verdade, o trabalho ele vai começar agora, porque aí vem, como eu falei, né, esse papel da gente ensinar as pessoas a construírem os seus negócios. E aí, quando a gente fala de ferramentas de recrutamento, qual que vai ser a primeira ferramenta que eu vou ter e que eu considero que seja obrigatório você ter também? O plano de ação do SETA, que, como eu falei, né, é um material simples, mas poderoso, onde tem todas as informações, e o material ele fala por você, que você pode estudar junto com os novos e mostrar essa visão para as pessoas, né? Além disso, claro, né, a revista, né, da Rinode, ou a revista do SETA, que é um material de acompanhamento também na parte do recrutamento, né? Porque a gente sempre fala para as pessoas, cara, você está levando prospectos nos eventos, seja nas caseiras, tenha sempre um material para que a pessoa possa levar para casa, para que seja, né, uma ferramenta de certa forma para você voltar
para poder pegar com a pessoa, mesmo que ela queira te dizer um não, né? Porque o nosso objetivo dentro do acompanhamento, seja das próprias vendas ou seja do recrutamento, é estar sempre expondo cada vez mais as pessoas a todos os eventos que estão acontecendo, né? Além disso, uma outra ferramenta fundamental que é exclusiva do nosso time, a Universidade de Sucesso, que é uma plataforma online, né, que você dentro da sua casa, você pode estudar aí com o Two Stars, né, com o Felipe Moraes, e mostrando também essa visão, né? Tudo se complementa, cada um no seu passo a passo. Claro que eu vou enfatizar para efeito de investimento inicial, né? Para o cara que está entrando novo, o plano de ação, né? Porque ali ele já vai comprar a caixinha com o kit de, né, com as amostras, já vai ter o flip chart dele, ele já vai ter ali o catálogo, né? Já vai ter ali os produtos que ele vai adquirir e aí o plano de ação para a gente dar essa direção. E além disso também eu estou construindo, né? Logo fica pronto, além, né, da Universidade do Sucesso, uma plataforma também, na verdade uma playlist, na verdade, no YouTube com vídeos meus, aonde você pode acessar por aí, ó, www.bit.ly/primeiros passos HND. Algumas pessoas vieram me perguntar com relação a esses vídeos, né, se esses vídeos iriam conflitar com a Universidade de Sucesso. Claro que não, né? Ali eu gravo vídeos bem simples, em média ali de 8, 9, 10 minutos, que eu dou uma direção para a pessoa e aí eu já vou ressaltar isso para as pessoas, a importância delas terem a Universidade de Sucesso, porque dentro da Universidade de Sucesso você também tem, né, os grupos do Facebook, onde tem a interação e a aprendizado no geral em todas as ferramentas. Então, né, um grande líder é saber promover essas ferramentas. Conforme a pessoa ela vai obtendo resultado com as vendas, construindo a carteira de clientes dela, você vai trabalhando isso como um complemento, né? Tem, por exemplo, os outros livros que a gente recomenda, que é o GoPro, que é o negócio do século 21, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. São todas ferramentas excelentes que vêm dentro de um processo de desenvolvimento. Mas basicamente, para a gente ter uma mesma direção, o cara entrou no negócio, você indica o plano de ação para ele, começa a trabalhar com o plano de ação e aos poucos, né, você como líder vai trabalhando as outras ferramentas. Você já pode indicar o plano de ação e a playlist, né, o bit.ly/primeiros passos HND, né, são as duas ferramentas principais. Depois as outras ferramentas a gente vai complementando com o tempo. E aí também a gente tem as ferramentas de vendas, né? Ferramentas de vendas, qual que é o objetivo do Enio em relação às pessoas que estão entrando dentro do negócio? Ensinar a pessoa o programa StarMille. O programa StarMille, ele parte do princípio, né, de você formar um banco de dados através de uma pesquisa de avaliação dos produtos, onde é uma maneira muito simples de você conversar com as pessoas, não há dificuldade, você vai sentar com as pessoas, pedir para elas validarem a qualidade dos produtos. Ali tem uma ferramenta pronta onde você vai colocar os nomes, as notas, a nota, né, que a pessoa vai dar pelo produto. Você vai colocar, por exemplo, ali as informações da pessoa, que isso é fundamental para você formar o seu banco de dados. Ali vão ter algumas perguntas onde, né, a pessoa vai responder e você vai, né, entender o que ela achou daqueles produtos. Muitas das vezes as próprias pesquisas elas já saem uma venda natural dos produtos, né? E aí, como eu falei, dentro do banco de dados que você vai formar através dessa ação massiva, né, com a sua lista, com as pessoas que você acredita que sejam para o produto do negócio, através dessa interação, muitas dessas pessoas vão se converter em clientes e pessoas também vão se converter também, né, em consultores, né? Então aí também tem, né, um outro link, www.bit.ly/pasta StarMille, onde tem lá o treinamento, tem as ferramentas, né? Então assim, a gente tem tudo aqui para poder te mostrar basicamente que quando você entrar no negócio, você vai ter as ferramentas básicas para o recrutamento e as ferramentas básicas para você começar a construir uma carteira de clientes, ou seja, uma direção básica que a partir dali vai surgir muito mais coisas. As pessoas aos poucos elas vão se especializando em outras áreas, em outros treinamentos, mas como eu falei, né, numa direção principal, o que a pessoa precisa ter para iniciar o negócio é basicamente isso, e você fazer um acompanhamento e criar ações com essa pessoa, né? E aí vem muito dessa relação, né, de você avaliar como líder qual a sua disponibilidade de tempo, né? O que eu recomendo, né, em cima desse trabalho? Você organizar uma agenda de trabalho com as pessoas. E aí você tem que anotar, né, o nome das pessoas diretas a você, né, para poder você criar um planejamento, né? Não sei quantos diretos
projetos você tem cadastrado, como é que estão essas linhas, quem dessas linhas estão comprometidas em fazer o negócio, né? Nas suas equipes, né? Quem que faz o negócio, quem que está comprometido, é importante você avaliar isso. E já que a gente vai começar, né, basicamente aí um novo ano, o ano de 2018, criar um plano de ação em 90 dias com essas pessoas que estão comprometidas, né? Eu sei que às vezes tem pessoas que têm uma rede muito grande, né, como a gente também tem, mas hoje basicamente onde a gente centraliza o nosso foco, em quem está comprometido e quem ainda está naquele processo de desenvolvimento. Para o ouro, para o diamante, tem muitas pessoas. Para a gente que é triplo, para o duplo, já tem pessoas que no time já fazem esse papel. Então é muito importante esse papel de orientação, não que a gente não faça, né? Aí vem mais um papel de mentoria, que é uma das coisas que eu vou começar a fazer mais de perto com, né, os líderes do nosso time. Mas para aquelas pessoas que estão entrando no negócio, que ainda vão passar pelo processo, que ainda são consultores, que são masters, que são pratas, e às vezes próprios ouros ainda nessa etapa de desenvolvimento, é muito importante a gente criar esse plano de ação. Por exemplo, você ouro conversar com o seu diamante conversar com o seu duplo, e a gente alinhar um trabalho de unidade onde a gente consiga ajudar o máximo de pessoas. Aproveitar realmente, como eu falei, fazendo validar e analisando, né, mensurando aquelas pessoas que estão entrando lá na profundidade, para a gente consiga trazê-las mais próximas da gente. Esse papel a gente, né, de alguma forma, a gente tem que puxar essa responsabilidade, né? E aí, por exemplo, né, temos 7 dias na semana, né? O que eu recomendo basicamente? De 4 a 5 dias, você junto à sua equipe, criando ações com a sua equipe. Que aí você vai ter que ver a sua disponibilidade, você vai ter que ver a disponibilidade de tempo também do seu time. Não dá para mim colocar uma regra aqui, porque cada um tem sua disponibilidade de tempo, então você tem que avaliar isso. Mas como eu falei, quando você coloca o nome das pessoas do seu time, né, as suas linhas diretas, começa a analisar quem são essas pessoas, quem estão comprometidas, e criar um plano de ação, né? 2 a 3 dias para você, ou seja, para você continuar construindo esse negócio. Eu vou me dedicar bastante agora nesse início do ano, os próximos 90 dias, num plano de ação, a construir bastante para mim. Eu vou, na verdade, dedicar mais tempo na construção para mim do que necessariamente para a equipe, né? Eu vou mentorear a equipe, mas o meu trabalho para a construção do próximo nível vai ser construção, né, para mim, porque eu preciso fazer isso, senão a gente não consegue ir para o próximo nível, né? Triplo imperial não é simples, então a gente tem que construir. Só que, por exemplo, hoje eu vivo um momento diferente de vocês. Talvez você, né, vai avaliar que, por exemplo, né, 4 a 5 dias junto à equipe tá legal, às vezes não, você precisa avaliar isso, porque às vezes se a sua equipe ainda é pequenininha, não tem tantas pessoas comprometidas, qual é o trabalho, né? Como eu falei, fazer aquele levantamento daquelas pessoas que estão entrando, puxar esse compromisso, conversar com o seu time e criar essas ações. E se você ainda, né, não tem uma equipe comprometida, foco em fazer novos, ou seja, foco ali os 2 a 3 dias para você, na verdade você tem que aumentar 4 a 5 dias para você. É como eu falei, né? Eu estou fazendo um vídeo aqui no geral, mas você precisa refletir sobre isso, de que maneira você vai potencializar isso à sua atual situação. E o mais importante, 80% do seu tempo deve estar direcionado aos comprometidos, aquelas pessoas que querem. Enio, quem quer? É aquela pessoa que quando você fala, ela não inventa desculpa, ela está em tudo, né? Como a gente sempre fala, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho uma equipe com 10 pessoas, só que tem uma só no seminário, a sua equipe é aquela que está no seminário. Infelizmente é assim, né? Se você tem 30 pessoas na sua equipe e tem 5 indo no seminário, a sua equipe é aquelas 5 que estão no seminário, né? Então é importante entender muito sobre isso, tá? E aí dentro desse planejamento, né, você montar, né, quantas caseiras você vai organizar por semana com as suas linhas, né? Então, por exemplo, vamos supor que você tenha 3 linhas, 3 equipes, dá para fazer uma caseira por semana com cada uma delas, né, para poder potencializar. Daqui a pouco eu vou dar algumas dicas de convites para vocês que a gente passou no alinhamento lá, que eu achei poderoso. Dá para você fazer aí, se estão 3 linhas, 3 caseiras com cada uma das linhas, ou se você quiser juntar as linhas também para poder se tornar mais eficiente, você é que tem que avaliar, porque às vezes, por exemplo, dá uma caseira, às vezes tem cidades diferentes, aí não dá para juntar todo mundo.
mas se está numa mesma cidade, você quer reunir o grupo, quer fazer uma caseira, todo mundo trabalhando e estabelecer meta com o time, porque o time ele só vai crescer se você estabelecer meta. E aí estabelecer meta é, por exemplo, né, fez uma caseira, deu 5 pessoas, galera, vamos comprometer agora cada um na próxima 5, né, trazer mais um cada um, trazer mais 2 cada um, quer dizer, joga na meta mínima e trabalha para isso, para poder construir esse negócio, né? Então, assim, é muito importante entender isso. Quantos planos com os novos junto à equipe você vai fazer também, né? Você tendo disponibilidade de tempo, ao invés de caseiras, além das caseiras, né? Além, né? Não é ao invés, não. Além das caseiras, fazer planos 1 a 1 com as pessoas que estão entrando novas no negócio, dar atenção a essas pessoas. Isso a gente tem que criar esse feeling, né? De ir conversar com as pessoas e perceber o nível de interesse dessas pessoas, porque se você se predispor a ajudar realmente o negócio, a servir as pessoas, você vai ver que você vai ter tanto trabalho na sua agenda que você não vai dar conta, né? E quantas opens irá participar com o seu time, dependendo da equipe, né? Tem os diamantes que tem uma equipe maior, né? Dependendo, às vezes estão acontecendo opens em cidades diferentes, você está junto com o time, mensurando esse trabalho com o time, tá? O trabalho é encontrar comprometidos na profundidade com as equipes, porque a ideia central é, o negócio ele só se multiplica, ele só se solidifica quando você tem um nível de profundidade até a 3ª geração, pelo menos, de líderes. 3ª geração, pelo menos, de líderes. O que são líderes? São pessoas que já estão graduadas, que estão, né, com uma estrutura de negócio, que já tem líderes fazendo negócio, que está, por exemplo, né, se qualificando todos os meses. Então esse é um trabalho de construção que a gente tem que ter muito claro, né, para quem está começando, né, entender que, por exemplo, é um negócio, como a gente sempre diz, né, de 2 a 5 anos. Isso vai te conduzir a algo muito grande, né? E criar ações todas as semanas com as linhas, como eu falei, seja caseira, seja open, seja 1 a 1, dividindo nas linhas, analisando, avaliando, vendo quem é o comprometido. Muitas das vezes, se você tem um cara que está comprometido e ele já está, por exemplo, fazendo basicamente de forma, né, ele já está fazendo o negócio, veja alguém abaixo dele e fala para ele, fala assim, cara, eu vou te ajudar nessa linha aqui, ó, você trabalha com outras linhas, né, para poder desenvolver. Começa a identificar quem são as pessoas dentro do negócio, né? Que isso vai ajudar no desenvolvimento da equipe. Você precisa estruturar o negócio do seu time, porque quanto mais você estrutura o negócio do seu time, mais você estrutura o seu, beleza? Então mensurar, né, os comprometidos, seja nos eventos, nas opens, nos Gold Diamonds ou TPS, dependendo da região. Vai começar agora em 2018 pérolas novamente, você tem que ter como meta colocar sua esposa, sua namorada, conversar com o seu time, sabe, falar com as pessoas, fazer uma reunião, falar da importância, citar até, se você quiser, os nossos exemplos, né, com relação ao nosso negócio, porque o primeiro ano nosso foi muito desafiante, depois a Cris comprou a ideia e o nosso negócio cresceu, alavancou demais, a gente saiu de 200 mil pontos para mais de 800 mil pontos quando a Cris comprou essa ideia comigo. Isso é muito gratificante. Hoje a gente tem um equilíbrio incrível aqui dentro de casa, então o trabalho em casal a gente incentiva demais, né? Então pérolas é para isso, né? E aí as convenções também que vão vir agora, né, durante esse ano, né? Então é importante você estabelecer ali, criar um calendário ali, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, colocar esses eventos e começar a trabalhar isso com as linhas. Ver, por exemplo, as tuas linhas, quem está colocando, quem está conectando mais pessoas dentro desses eventos, quem não está conseguindo conectar, ajudar essas pessoas com, né, conexão de promover os eventos, porque como eu falei, né, a gente tem que saber promover os eventos, falar da importância que são os eventos e os treinamentos que vão conduzir as pessoas para o grande resultado, né? Uma outra coisa muito fundamental, né, que o Evandro bateu bastante nisso, não utilizar horas produtivas para poder fazer treinamento, né? Às vezes a gente vê pessoas que reúnem o time para poder fazer treinamento num dia à noite de semana, que muitas das vezes poderia estar sendo criada uma ação, né, com essa pessoa para, né, uma apresentação, uma caseira, né? Então avaliar bastante a questão do treinamento, né? A gente vai agora começar a introduzir também nas Opens em Pouso Alegre um treinamento rápido depois do evento para poder ajudar o time. Então se você já está à frente de alguma Open, você pode fazer isso também. Depois a gente vai compartilhar o material com todo mundo para poder ser duplicável, um treinamentinho rápido para poder dar uma direção para o convidado que está ali. Você pode até fazer numa caseira se houver tempo, claro, né? Enfim, né? E aí
Aqui vai algumas dicas em relação a recrutamento, né? Como eu falei, eu vou passar bem rápido aqui a questão do recrutamento. A produtividade, né? A gente tem o programa StarMill que você pode baixar lá na pasta, qualquer dúvida que você tem. A gente vai também, vou ver se eu consigo gravar aqui um vídeo explicando mais a respeito do StarMill, que aí fica fácil para você compartilhar a estratégia com as pessoas, tá? Mas em questão do recrutamento, o que a gente quer mostrar para as pessoas? Você dá vida ao seu negócio quando você recruta, né? Então é muito importante você ter essa disciplina. E o Roberto Lopes, por exemplo, né, que hoje é um 2 Stars, que estava junto com a gente na Academia de Titãs, ele falou, né, de uma fase agora no final do ano, que ele pegou todo o time dele, ele moveu o time dele para realmente entrar em campo, para poder, né, fazer o trabalho com intensidade, não fazendo uma listinha de 10 nomes, de 20 nomes, de 30 nomes, não, fazendo uma lista muito grande de 500 nomes e dividindo essa lista em muitas ações todos os dias. Porque o que a gente percebe, tá? Muitas pessoas às vezes elas vão para os eventos, vão para as opens, vão para as caseiras e elas convidam 2, 3 pessoas. Qual que é o índice, né, de retorno de pouca ação, né? Pouco resultado. E aí o que ele colocou? Ele falou assim, cara, quando a gente coloca muita ação, o resultado ele é maior. Então ele conseguiu fazer uma alavancagem muito grande em várias linhas das equipes que ele tem, né? E ele conseguiu mensurar isso de uma maneira que, né, foi incrível. E aí o que ele colocou, né? Dentro dos números, vou explicar aqui já, né? Tô antecipando, na verdade. Teve também uma ação do Alan Barros, que ele ensina o convite, que foi sensacional, e a do Formaio também de fechamento. Então vou passar rapidamente isso aqui. Em relação ao Roberto Lopes, com relação ao recrutamento, como eu falei, né? Ele senta com as pessoas, ele faz um treinamento. Então, por exemplo, você pode sentar com os novos e fazer uma lista de pelo menos 500 nomes. Mas não dá. Cara, se você apertar o cara, ele consegue colocar muitos nomes. Ele consegue ter essa consciência de muitos nomes, né? Porque se ele colocar essa lista no papel, o que acontece? Ele não peca mais no erro. E aí assim, até o Roberto Lopes comentou que ele chegou a fazer um treinamento com o time dele lá, que ele ficou 4 horas num treinamento só falando sobre lista. Então ele colocava lá, né, os slides, quem você conhece que é engenheiro, quem você conhece que é médico, quem você conhece da sua igreja, quem que você conhece do seu clube, quem que você conhece da sua escola, enfim. E ele fazia as pessoas pegar, né, o WhatsApp, pegar o Facebook e ir colocando os nomes, classificando os nomes para poder trabalhar nisso. E aí, né, a importância de você fazer isso com a pessoa, porque muitas das vezes o que acontece, né? As pessoas falam assim, você vai ter que fazer uma lista. Só que se você não estiver sentado do lado dela para fazer uma lista junto com ela, essa lista não vai sair, ela vai desistir. E a lista, como eu falei, é o que dá vida para o seu negócio. Se você não se atenta à importância disso, você nunca vai ter um negócio sólido. Você precisa dar importância para isso, né? Principalmente os novos. E aí, como ele falou, né, ele fazia a lista com 500 nomes, ele dividia em 40 ações de convite por reunião, né? Se você dividir 500 por 40, aí você tem aí pelo menos 40 pessoas para convidar pelas próximas pelo menos 10, 12 reuniões. 40 pessoas convidando, com certeza você consegue fazer isso. Então o que ele fazia? Ele fazia a lista com essas pessoas, criava ali uma blitz de convite junto com a galera um dia antes ou na parte da tarde, antes do evento, com as pessoas, convidava muita gente e o evento ele lotava. E aí quando o evento lotava, qual que era o índice de retorno disso, né? Produtividade. Ele mostrou pra gente que, se eu não me engano, acho que no mês de setembro ou outubro, entraram 16 mil pessoas novas na rede dele. Detalhe, né? Entrava uma média de 7 a 8 mil pessoas, então ele conseguiu alavancar muito o resultado dele nessa ação massiva, né? Então, é porque o Roberto Lopes também, né, tem uma rede gigante, né? Então, enfim, né? E aí no recrutamento, né, baseado nessas ações de lista, de foco na lista, de realmente fazer a atividade de convite da maneira correta, e aí tem que treinar o convite, né? O Alan Barros ele deu uma sacada muito interessante pra gente também com relação a um script que a gente basicamente eu não conhecia, mas que foi algo que também gerou um resultado muito interessante pro Alan Barros, que é um triplo diamante do time. Ele fechou um diamante
com 60 dias fazendo esse trabalho. Só que assim, tem, né, o convite que é o convite individual e tem o convite que pode ser para uma caseira, que eu acho que na minha visão a da caseira é a mais eficiente, e tem também do convite para uma open. E basicamente o script é o mesmo, né? Por exemplo, o que ele faz? Né? Ele faz um form com as pessoas, convite para os novos, né? Fazer um form de entender o momento da pessoa ali rapidamente, conversar, e aí, como é que você tá? Tudo bem? E aí, conversou rapidinho, assim, sem muitos detalhes, tá? Você vira para ele e manda o script. Te atrapalha tomar um café? Ou seja, né, você manda exatamente essa pergunta, e essa pergunta ela pode ser feita pelo WhatsApp, ela pode ser feita pelo Facebook, ou você pode ligar se você quiser. Funciona, tá, gente? Funciona. Você fica a critério seu, né, a maneira que você queira falar. Ele até brincou com as pessoas, porque, por exemplo, quando ele falaram que ele fazia o convite pelo WhatsApp ou pelo Facebook, muita gente não gostava desse tipo de abordagem, mas aí começaram a testar e funciona. Então, te atrapalha tomar um café? E aí a pessoa, muitas das vezes, ela fala assim, não, claro, né? Quem que vai falar né? Quem que dá a resposta de sim numa pergunta dessa? Dificilmente a pessoa dá, né? Ela fala assim, ela sempre vai falar um não, que na verdade é um sim, né? E aí quando ela fala, não, podemos sim, e aí ele pega e vira, né? Que dia que é melhor para você, né? Ou seja, a gente sempre ensinava o nosso time a fazer uma abordagem de a gente marcar os horários. Só que assim, o que ele começou a perceber? Ele começou a mostrar uma visão diferente para a gente. Quando a pessoa ela marca o horário, o local, nessa abordagem individual, o que acontece? Fica mais difícil dela furar com você. Então ele pega e ele vira, né? Te atrapalha tomar um café? O cara fala, não. Aí fala, que dia é melhor para você? Sei lá, quinta-feira. Qual o período? À noite, na parte da tarde, 3 horas da tarde ou de manhã? Quer dizer, aí você tem que avaliar com a pessoa qual o melhor período para ela, se de manhã, à tarde ou à noite. E outra coisa, onde é melhor para você? Você sempre faz as perguntas e a pessoa, o convidado, ele responde. Quando o convidado responde, ele agenda, né, marcou ali no horário, tudo direitinho, você vai lá, senta com ele, né, e mostra, né, e faz a apresentação de negócio. Isso é, né, para recrutamento, né? Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a fazer isso com o time, né, com as pessoas da equipe dele, e especificamente com um cara que entrou lá, e o negócio se alavancou demais, porque não toca em assunto Rinode, não dá, né, abertura. Às vezes a pessoa fala assim, mas é Rinode, quer dizer, quem está marcando é a própria pessoa. Então, se você entender o script, é um script muito eficiente, né? Ele mostrou essa visão para o individual, aí depois ele mostra também a visão, né, para uma caseira. Só que na caseira o que acontece? Na caseira você tem que estar com o dia, né, e local agendado corretamente, porque aí você tem que dominar essa situação, né? E aí ao invés do café, né, te atrapalha comer uma pizza dia tal e horário tal aqui em casa, ou numa pizzaria tal, ou no local tal, porque às vezes pode ser um buffet, sei lá. Você vai escolher um local, né, numa casa, um endereço especificamente, te atrapalha comer uma pizza tal dia, tal horário, em tal lugar, né? O que acontece? Você acha que a pessoa fala não? Ela não fala, né? Então, assim, claro, se ela pegar e falar assim, tal dia eu não posso, na próxima semana você já deixa agendado no acompanhamento para você fazer, né, um novo convite para a pessoa. Mas o que é interessante? Muitas das vezes a pessoa, né, ela não tem como ela correr do convite, né? É eficiente o negócio, né? E aí o que acontece? Quando a pessoa ela vem até você, né, no local que foi combinado, né, antes de vocês comerem uma pizza, o que você pode falar para ela? Eu preciso que você analise um empreendimento comigo e a gente vai comer uma pizza no final, tudo bem? E aí, né, senta o cara lá, fazem a apresentação e no final vocês comem uma pizza. Então isso é muito legal também, é uma maneira muito eficiente. Ele começou a trabalhar isso muito nas caseiras, começou a trabalhar muito no individual e assim, teve uma alavancagem absurda, porque, por exemplo, né, ele estava citando o exemplo desse diamante dele lá, que ele sentou para poder fazer essa estratégia com o cara fez 30 convites, né, massivamente fez 30 convites, mais de 20 pessoas foram. Ou seja, né, você imagina colocar 20 convidados de uma maneira eficiente disso, o pessoal está indo para comer uma pizza, né? Então, assim, e aí o que aconteceu ao final, né, que foi muito interessante? Ele falou assim, gente, quem gostou aí, né, ele fez vários fechamentos lá, depois desses fechamentos, o que ele virou para a pessoa e falou assim, vocês entenderam como é que faz o convite, né? O convite é exatamente da maneira que vocês foram convidados. Na semana que vem a gente vai fazer, né, um novo jantar aqui, aí assim, né, você pode fazer com pizza, pode fazer com churrasco, quer dizer, você escolhe, né? A hora que ele estava fazendo
fazendo mesmo esse script da pizza, né, tinha o Joseph, né, que foi um dos caras que veio no nosso Goldarmo aqui, o Joseph falou, não vou fazer com pizza não, vou fazer com churrasco, né, e também dá, você adequa, né, a maneira que você quiser, né, então o Joseph falou que ia fazer com churrasco, quer dizer, quem que nega um churrasco? Né? E aí ele até brincou, falou assim, cara, vou comprar lá uns R$200 de carne, chamo umas 20 pessoas, mostro o plano para os 20, e aí um que entrar já vai pagar o investimento da carne que eu fiz, enfim. Né? Então é uma maneira muito eficiente de se fazer caseira, e aí é importante você sentar, né, com os novos que estão entrando, com os masters, com os pratas, com os, né, e aí os ouros, né, organizando isso para poder criar essas ações massivas que vão alavancar demais o negócio de vocês. E aí tem, né, o Formai, que chega ao final, né, e faz o fechamento, né, que ele deu uma dica muito interessante, que aí vem a apresentação do negócio, né, de você, né, a maioria dos ouros hoje já mostra plano, os diamantes também já mostram plano, então eu não vou me atentar muito a isso. Acompanhamento também é um processo de desenvolvimento, de estar envolvendo as pessoas, mas o fechamento que me chamou muita atenção também, que foi uma dica que o Formaio passou lá pra gente, é que, por exemplo, né, no fechamento, uma das maiores objeções que trava as pessoas é a falta de dinheiro. Né? Você diz que vai... Aí o que acontece? Né? Quando ele vai fazer o fechamento com as pessoas, aí a pessoa pega e fala assim, cara, meu problema é que eu não tenho dinheiro. O que ele faz? Ele vai lá e estende a mão para a pessoa, presta muita atenção nisso, que isso funciona, olha nos olhos dessa pessoa e fala assim, cara, teu problema então é dinheiro para entrar nesse negócio. Né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar, você confia em mim? Eu vou te ajudar. E aí o que ele faz? Né? O cara acha, na maioria das vezes, né, que ele vai bancar o kit pro cara, enfim. Só que aí o que ele faz? Fala assim, ó, você confia em mim? Então vamos fazer o seguinte, ele estende uma folha, já faz o pré-cadastro do cara, fala, ó, põe as suas informações aqui, né, coloca todos os seus dados aqui que eu vou te ajudar. E aí no final lá da ficha de pré-cadastro tem sempre lá, né, as indicações, vamos dizer assim, né, quando você está fazendo o pré-cadastro da pessoa, tem as indicações para você colocar o nome das pessoas. E aí você pede para a pessoa colocar, né, 5 nomes de pessoas que ela acredita que tenham condições de te ajudar, né, a entrar no negócio. Né? Você mostra o plano e pede ao final que a pessoa ajude. Né? Quer dizer, o que acontece? Você foi lá, colocou 5 nomes, você agendou com as pessoas, aí você pode usar o mesmo script. Né? Por exemplo, o cara pega, liga e fala assim, cara, topa tomar um café comigo, eu preciso bater um papo contigo. O que acontece? Você vai lá, senta com o cara, vai mostrar, né, vai apresentar o plano, e ao final quem faz o pedido de ajuda, na verdade, não é o cara, né, o consultor. Quem faz é você que está indo junto com, né, esse cara que quer entrar no negócio e não tem condição. Para poder tirar o peso nas costas desse cara, dele pedir o cartão para o amigo dele. Você é que faz o pedido. Só que o que é interessante desse processo, né, como eu falei, né, você está lá com um prospecto que você levou no evento, né, já faz o pré-cadastro dele, como eu falei, e aí você pega os nomes das pessoas, apresenta o plano para essas pessoas como se elas fossem as únicas pessoas, né, porque você não vai falar que você já conversou com o outro não. Você já vai conversar lá, conversou com o nome 1, será que esse cara vai te ajudar? No final você pede ajuda para a pessoa. Tem um videozinho até no meu grupo do Facebook, lá vocês podem ver como é que o Formai faz lá, que o cara, né, foi o cara que mais cresceu dentro do time do Evandro nesse ano que passou. O cara saiu de Imperial com 2 milhões de pontos para mais de 4 milhões e meio de pontos, duplicando, né, fazendo um trabalho forte. E aí essa técnica tem multiplicado muito, porque ele está ensinando os líderes dele a multiplicar esse processo. Né? Então ele vai lá, apresenta para o 1, apresenta para o 2, apresenta para o 3, apresenta para o 4, apresenta para o 5. Né? Quer dizer, ele vai passando de pessoa em pessoa, né? E aí automaticamente algumas coisas muito interessantes acontecem, né? Porque ele abre sempre novas possibilidades de fechamento, de encontrar alguém que ajude esse prospecto. Claro que se ele fechar no primeiro, ele vai continuar fazendo isso no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, fazendo a apresentação de negócios especificamente. Se ele já fechou um que ajude, né, esse prospecto a entrar no negócio, fechado. Agora os outros, o que acontece? Ele continua fazendo o trabalho. Né? Isso, de certa forma, já ensina o próprio prospecto a focar na solução, ou seja, porque muitas das vezes as pessoas são travadas, né? Elas têm medo, né, de conversar com as pessoas, têm medo de pensar na solução do negócio. Você já ajuda a pessoa a focar na solução. Vale ressaltar que ele costuma dizer, né, para a pessoa que fala assim, ó, fica tranquilo, porque às vezes quando ele pede 5 nomes de pessoas para poder ajudar ele, tem pessoas que ficam receosas em passar os nomes. E aí ele vira para a pessoa e fala assim, cara, fica tranquilo,
fica tranquilo por quê? Porque a maioria dos empreendedores, quando eles querem abrir um negócio, eles não têm condição, ou eles pedem dinheiro para a família, ou eles pedem dinheiro para os amigos, ou eles vão para um banco, eles vão focar na solução de algo que eles querem abrir, tá? Então fica tranquilo que eu vou te ajudar nisso. E aí ele vai junto com o cara, faz as apresentações e, como eu falei, né, já puxa o compromisso da pessoa para poder ver se ela realmente quer fazer o negócio. Porque se a pessoa também começar a inventar muita desculpa, você já percebe que essa pessoa ela não quer entrar no negócio, tá? E aí cria uma outra, né, um outro ponto muito interessante também, né, que pode criar o senso de urgência nos contatos dessa pessoa, porque ele falou que ele já chegou a fechar 5 pessoas, já fechou o prato do cara fazendo isso, basicamente, né, fazendo as apresentações já de imediato. Ele pede para a pessoa colocar ali uns 5 nomes de pessoas que tenham uma melhor condição financeira, né, que às vezes o dinheiro não é problema, é por isso que até a pessoa vai ajudar ele a entrar no negócio. Então é importantíssimo isso, né? Você já inicia também um processo de patrocínio responsável na prática, porque você já está fazendo, sim, você fez 5 vezes com o cara, o que vai acontecer? Né? Esse cara já entendeu o que precisa ser feito, porque você já vai fazer o pré-cadastro dele, você já vai vender o kit de 99 com ele, né? Você já vai estar ali com o Flipchart, a gente vai mandar também desenvolver, né, uma ferramenta, uma pasta de apresentação, né, para aquelas pessoas que são mais antigas, para poder utilizar essa pasta de apresentação, né, que é mais rápida no processo de apresentação do negócio, né? Então você já, como eu falei, né, você já inicia o processo de patrocínio responsável na prática, a sua lista já se multiplica, porque pode ser que, por exemplo, esse prospecto ele não vire muita coisa, só que o que aconteceu ali? Você já tem 5 nomes de pessoas ali, com os telefones dessas pessoas, e que isso pode lá na frente, né, num acompanhamento, quem sabe de evento, você trazer essas pessoas, né? E a multiplicação da estratégia ela conduz mais ações na equipe, ou seja, quando você começa a ensinar o seu time a fazer a mesma coisa, o que acontece? Começa assim uma multiplicação. Então se a gente pegar, por exemplo, né, baseado aí no do Roberto Lopes, aquela lista com muita, né, várias pessoas você convidando, utilizando, por exemplo, a técnica do Alan ou qualquer técnica que você queira utilizar, e aí trabalhar os fechamentos com uma característica dos fechamentos quando for o propósito do dinheiro, essa ideia, isso pode te ajudar demais no desenvolvimento do negócio. E aí, claro, né, colocar um nível de exigência no trabalho junto com o time. O que é o nível de exigência? Né? Como eu falei, você está fazendo lá um treinamento, um evento, uma caseira. Cara, vamos trabalhar agora, por exemplo, deu 10 pessoas na caseira, vamos trabalhar para a próxima caseira, a gente trazer cada um mais uma pessoa. Quer dizer, se estavam 10 pessoas ali e todo mundo se comprometeu ali, na próxima caseira terá 20 pessoas pelo menos, né? E isso é que faz com que o negócio se multiplique, né? Se você colocar uma meta, colocar uma exigência com a pessoa, né, ela vai trabalhar para isso e as coisas vão acontecer. Você não pode deixar o negócio muito solto. Se você deixar o negócio muito solto, sem meta, né, sem um trabalho de exigência, o que acontece? O negócio ele não vai fluir, né? E os melhores treinamentos são aqueles que a gente vê as pessoas fazendo, né? Então o Evandro bateu muito em cima disso, da gente voltar às origens, da gente fazer o trabalho de campo com as pessoas, né? Tem muitas pessoas que estão paradas, que não estão fazendo. Tem aí, né, como eu falei, se você puxar aí no relatório, tem muitas pessoas aí que estão para desistir do negócio, estão para poder perder o ID, e talvez falta uma ligação sua, uma mensagem sua, de chamar a pessoa para conversar, falar para ela que tem um novo método de trabalho. Tem muita gente para contactar e você com certeza consegue resgatar muitas pessoas, você consegue ajudar o seu time e automaticamente, né, fazendo o seu trabalho individual também de prospectar novos, os negócios eles vão fluir e se estruturar, né? Então a gente tem que parar de pensar que existe algo novo, né? A gente pensou em muitas coisas durante o ano de 2017, de certa forma, né, isso atrapalhou um pouco e a gente tem que voltar para as origens, de fazer o básico do básico, porque é isso que funciona. Treinamento com as mesmas pessoas também não funciona. Então, né, se você quer agendar um treinamento, procure agendar treinamento com os novos que estão entrando, criar ações. Às vezes você pode criar uma ação, né, de liderança, né, de ouros e acima, diamantes e acima, toda semana com os novos que estão entrando, né? Se você puxar o relatório lá, você vai ver quantas pessoas estão entrando ali durante aquela semana, e durante aquela semana você pode criar uma ação com essas. Você pode sentar com o
seu time, conversar com o seu time, olha só, a gente vai fazer um treinamento seja de uma vez por semana ou de 15 em 15 dias com os novos que estão entrando, né? Então assim, o pré-requisito é os novos estarem presentes. Isso aí a gente tem que, né, sentar, analisar, e eu quero que você reflita e pense sobre isso, você escreva sobre isso, né? O que você pode criar em ação para poder fazer esse negócio se tornar eficiente. Traçar as metas junto, né, e andar junto com o time, andar lado a lado, baseado no planejamento que você vai montar, né? É muito complicado eu criar um planejamento aqui para vocês, porque o meu planejamento é diferente, mas por exemplo, né, qual que é o objetivo do Enio para 2018? Eu vou trabalhar muito focado na construção da minha lateral, em ações na minha lateral e mentoria com, né, as redes que já são mais fortes do nosso time, criando algumas ações em eventos de recrutamento para poder potencializar o resultado, enfim. Mas a ideia principal do Enio vai ser, né, construir novas redes nos primeiros 90 dias do ano. Não sei se é o seu caso hoje, claro, você não tem que deixar de construir nunca, né, mas você tem que avaliar pelo momento da sua rede, né, e como eu falei, a construção é frequente, né. Aqui tem um exemplo, né, que o Evandro deu um exemplo que eu achei bem interessante, né, porque quando a gente caminha junto com as pessoas, os resultados se potencializam, né? Não sei se você já ouviu esse exemplo, mas, né, existia uma fábrica, né, ele contando a história lá, existia uma fábrica, que essa fábrica tinha vários funcionários lá trabalhando, e esses funcionários, né, a iluminação dessa fábrica não era tão iluminada, e aí o que aconteceu? O gestor da empresa, ele resolveu trocar as lâmpadas daquela área, né, de fabricação lá. E aí o que aconteceu? Os funcionários, intuitivamente, eles viram que ficou muito mais claro e ficou aquele sentimento, pô, eles trocaram a lâmpada aqui porque de certo eles querem ver se a gente está trabalhando, né? E aí o que começou a acontecer? A produtividade naquele setor aumentou. E aí, baseado nisso, né, o gestor achou muito interessante, que aumentou a produtividade, e automaticamente o que ele fez? Ele colocou um supervisor próximo a essas pessoas para ficar muito de perto, olhando se essas pessoas estavam realmente fazendo o trabalho. O que aconteceu novamente? Aconteceu um aumento da produtividade dessa fábrica. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Se a gente pegar aí, né, os ouros, os diamantes, até a gente tem alguns pratas no time que às vezes exercem já esse papel de liderança. Se a gente pegar essas pessoas para que elas criem ações, que elas estejam próximas dos times, né, que elas façam esse trabalho de campo, organizando caseiras, eventos, treinamentos, com os novos que estão entrando, avaliando dentro do time, né? Quem faz muito tempo que não se ativa, criar uma ação nisso, criar a questão, né, trabalhar a questão do StarMill através de pesquisas para poder gerar novos bancos de dados, trabalhar esse processo, né, criar essa proximidade entre os times. O que acontece? Isso vai se potencializar, você vai estruturar o seu time, ok? Uma outra coisa muito importante que foi muito falado lá, né, a questão de treinar, né, as objeções, né, e treinar as objeções, uma das maiores objeções hoje é o dinheiro para poder entrar no negócio, né, então das objeções a gente pode passar isso para vocês, que é, né, a questão aí do formar, o que ele faz, né, de buscar e focar numa solução para isso, é uma das opções, né, e a questão do saturado, né, porque tem muitas pessoas hoje que dizem, será que já passou o momento da Rinode? Será que o negócio realmente funciona? Será que não funciona? Será que não dá tempo de crescer? E aí é muito importante a gente se pautar nos números do negócio, né? A Rinode hoje, né, tem números aproximados aí de 500 mil ativos e 10% fazem o negócio. 10% das pessoas fazem o negócio. Se a gente for analisar, só para vocês terem uma ideia, né, por exemplo, a gente acabou de chegar aí, né, de uma convenção, né, e nessa convenção aí deu 40 mil pessoas, né, basicamente, que é 40 mil pessoas, 10% faz negócio. Quantas pessoas novas não estavam indo para essa convenção, né? Cadê, né, os 500 mil ativos? Então muita gente não está participando dos eventos, dos treinamentos, das convenções, né? Se a gente pegar dentro da própria rede nossa, essa é a média. Então assim, a gente entende o que? Quem está conectado, quem está se desenvolvendo, está crescendo. Quem está fora do sistema, dos eventos, dos treinamentos, não vai crescer. E a gente tem que mostrar esses números para as pessoas, porque o que a gente costuma dizer para as pessoas hoje, né, em relação à saturação, né? Todo mundo, né, eu até brinco, tem várias coisas que você pode falar para as pessoas, mas eu até brinco com as pessoas, né? Cara, todo mundo tem televisão em casa? Tem, né, um bem durável. Por que continuam vendendo
vendo televisão, então, né? Isso é uma argumentação que você pode mostrar para as pessoas. Ah, todo mundo tem fogão em casa? Tem. Então por que continuam as fábricas expandindo e produzindo cada vez mais fogões, né? Celular, mesma coisa. A gente está falando de produtos, né? Produtos que são de alto consumo, eles acabam, né? A gente tem aí, né, dentro do nosso negócio a extensão de novas linhas de produtos que estão chegando e são todos produtos para consumo, né? A gente tem informações que futuramente vão ter serviços. E se a gente olhar para a população brasileira, são mais de 200 milhões de habitantes, ou seja, dentro do nosso negócio, 500 mil ativos, né, que consomem produtos da Renaudê, ainda não é nada. Se a gente olhar para faturamento de empresa, então, se você pegar aí, por exemplo, a Boticário e a Natura, que não tem um plano de negócio que a gente tem, se somar as duas, dão mais de 20 bilhões de faturamento. A Renaudê está com 2,6 bilhões. Se a gente pegar, por exemplo, isso eu passo até na minha apresentação, né, o mercado de cosméticos, né, o mercado de perfumaria, higiene pessoal e cosmético, ele fatura mais de 100 bilhões, ou seja, né, a gente tem muito mercado para ser explorado. A grande questão é encontrar aquelas pessoas que querem fazer o negócio e muitas pessoas vão vir para o negócio, seja para consumir, seja para revender os produtos. Então uma das objeções que a gente tem que trabalhar bastante com as pessoas, mostrar essa visão empresarial, mostrar que a empresa está começando a se expandir também, né, para outros países, né, Peru e Colômbia, ano que vem provavelmente vão abrir novos países, ou seja, né, a maioria das pessoas elas têm um grande problema, que é uma visão de grande escassez, e a gente tem que ampliar a visão das pessoas. E as pessoas mais bem treinadas, que conseguem mostrar essa visão, e aí a gente tem que treinar o nosso time para isso, né? Isso é de responsabilidade nossa, é que vai fazer as coisas acontecerem, né? Então, crença para poder ser um grande promotor de eventos. Quanto mais você acreditar em você, quanto mais você criar iniciativas, puxar responsabilidade, mais vai acontecer. Então, isso a gente tem que mostrar para o novo que está chegando, mostrar essa visão, porque o cara conectado, fazendo, né, as ações, seja para poder, né, gerar produtividade, seja para poder construir um negócio, a gente estando perto, criando novas ações, novas caseiras, novas opens na região, outras cidades, por exemplo, né? Já anunciei pra galera, anuncio no vídeo aqui também, né? Tô saindo da minha zona de conforto, tô indo morar em São José dos Campos. Só para vocês terem uma ideia, São José dos Campos o negócio já funciona há mais de 4 anos lá. E agora, né, que subiu lá um triplo diamante, ou seja, se a gente pegar o Vale do Paraíba é gigantesco, né? Só a cidade de São José dos Campos tem mais de 700 mil habitantes, ou seja, tem muita coisa para ser feito, né? E eu acredito demais no potencial da região, eu acredito que dá para fazer um trabalho incrível, né? Eu enxergo longe nesse negócio, porque eu entendo uma coisa nesse negócio, tá, gente? Ficam os profissionais, os amadores, eles desistem, né? Então, quem continua fazendo o trabalho é que vai muito longe. E é o que eu quero mostrar para vocês. A gente vai ainda formar muitos profissionais nessa indústria. A grande questão é, você está comprometido, né? Você está disposto, né? E aí, como eu falei, né, treinamentos de produtos, a gente tem várias maneiras de treinamentos de produtos. Depois que o cara está no negócio, está tendo alguma ação do Pérola, está tendo algum treinamento nas franquias, fique antenado a isso para poder estudar, porque são ferramentas de acompanhamento. Na lista de vendas, lá no banco de dados, às vezes você quer dar um spa facial gratuito para a pessoa, uma lipo manual, uma sessão de maquiagem, um spa para o pé, um banho de seda. Você vai, depois que você formou o banco de dados, você pode ir dando demonstrações gratuitas para as pessoas, e através das demonstrações você vai cada vez mais fidelizando as pessoas. Então isso é empreender, isso é criar solução, né? Eu sempre falo para as pessoas que a grande questão é, se você se mostrar presente, seja no negócio, seja nos produtos, sempre que as pessoas precisarem, elas vão te procurar. Então você tem que aprender a se tornar um profissional dessa área. E aí no planejamento de 2018, para a gente finalizar esse vídeo aqui, é importante, né? Como eu falei, coloque lá todos os meses, né? Já temos aí programados, né? São 12 Gold Diamonds, TPS, né? Que rodam em outras regiões. Então já se programar e colocar uma meta, né? Falar assim, cara, quantas pessoas que eu estou levando, quantas pessoas que eu já levei, ou se eu não faço essa conta, quantas pessoas eu vou levar para esses eventos, porque são esses eventos que desenvolvem, né, a crença nas pessoas, são nesses eventos que as pessoas são reconhecidas, são nesses eventos que as pessoas se sentem importantes, e você precisa ter o máximo de pessoas, sempre com uma meta, né, de um evento no próximo ter mais pessoas conectadas. É isso que vai alavancar o seu resultado. A gente já tem alguns eventos anotados aí, né,
mês de janeiro já vamos ter o encontro de diamantes da Rinode, um encontro com o Felipe também, toda a liderança, né? Aí, por exemplo, em março já tem o Cruzeiro para os diamantes, em abril vai ter o Rinode Fest, né? Em Fortaleza, uma das nossas metas, parece que o Felipe está verificando aí com a liderança, de fazer um evento em Belo Horizonte, ao invés de ir para Fortaleza, para a gente concentrar mais a nossa região aqui, para poder ter mais pessoas participando. A gente ainda está aguardando aí algumas coisas, né, que vão ser passadas, né? Aí, por exemplo, a gente tem no mês de junho, né, 16 e 17, uma outra convenção, o Rinode Fest em São Paulo, e depois lá em dezembro, outra convenção, né, o Gold Diamond TPS, dia 15 e 16, né, que é a convenção nacional também. Ou seja, essas datas já tem que estar reservadas na sua agenda, você como ouro, diamante, os pratas também, né, já tem que estar reservado nisso, e trabalhar durante todo esse ano para poder, como eu falei, criar muitas ações dentro do time, para que essas ações desenvolvam as habilidades e crenças dentro das pessoas, conectadas aos eventos, para que o negócio se potencialize, sabe? Faça essa reflexão, anote, avalie, qualquer dúvida toma à disposição, assista esse vídeo quantas vezes for possível, compartilhe aí com, né, os novos ouros que estiverem qualificando, os diamantes, procure compartilhar. Enio, posso compartilhar esse vídeo com os novos que estão chegando? Eu sinceramente acho que não é o momento, a não ser que tenha alguma pessoa que esteja se destacando, que já, às vezes já chegou como um prata, por exemplo, e esse cara, de certa forma, ele tá, sabe, no gás, ele tá querendo fazer o negócio, né? Porque assim, é um vídeo direcionado mais para papel de liderança, né? De construir a sua liderança. Então, a gente resolveu montar esse material e dar essa direção para você, para que você, como eu falei, né, puxe essa responsabilidade, organize suas ações, qualquer dúvida que tiver, conversa com o seu diamante, com o seu duplo ou comigo, vamos alinhar isso, vamos fazer esse negócio esse ano de 2018 acontecer, vamos qualificar o máximo de pessoas possível, vamos aumentar cada vez mais, né, o resultado da galera, porque isso é que faz com que você vá para um próximo nível dentro desse negócio, beleza? Qualquer dúvida, estamos à disposição aí, um grande abraço, valeu!